Hoje vamos falar sobre as medidas iniciais tomadas pelos militares para transformar o golpe em um governo efetivo, os chamados atos institucionais, ou AIs. Amanhã vai ser outro dia. Antes mesmo do início do governo, foi promulgado o primeiro de muitos atos institucionais. Os atos institucionais eram dispositivos que permitiam ao governo alterar as leis sem levar em consideração a Constituição de 1946 e o Congresso. A justificativa para a implementação dos AIs baseava-se na ideia de que, por meio deles, seria possível manter a ordem e combater a corrupção no país. O ato institucional número 1, mais conhecido como AI-1, promoveu a cassação de vários políticos e suspendeu seus direitos por 10 anos. Os militares passaram a ter poder de afastar funcionários públicos civis e militares suspeitos de ser contra o regime. Além disso, foi por meio dele que foram marcadas as eleições indiretas para eleger um novo presidente, que completaria o governo de João Goulart. Estima-se que, em 1967, cerca de 400 políticos foram afastados de suas funções. E também, naquele período, sindicatos e organizações estudantis foram atacados e duramente reprimidos, a exemplo da União Nacional dos Estudantes, que fazia oposição ao regime. A AI-1 deveria vigorar até 31 de janeiro de 1966, quando ocorreriam as eleições diretas para a presidência da República. Quando eu falo eleições diretas, significa que o povo vota. Quando eu falo eleições indiretas, significa que o povo não vota. As eleições para os outros cargos políticos, como prefeitos, governadores e senadores, seguiram seu cronograma original. Assim, as eleições seguiram seu curso normal em 1965, quando muitos candidatos de oposição se elegeram, com destaque para aqueles do PSD, que venceram em 5 estados. Os setores militares da chamada linha dura viram o resultado dessas eleições com grande desconfiança e passaram a pressionar o presidente para tomar medidas mais restritivas e autoritárias. Foi assim que, em outubro de 1965, foi promulgada o AI-2. Então vamos falar sobre ele, mas antes guarda aí. O AI-1 promoveu a cassação do mandato de vários políticos e ficou estabelecido o voto indireto. Hoje você é quem manda, falou, tá falando. O AI-2 extinguia os partidos políticos e suspendia em definitivo as eleições diretas para presidente e vice-presidente. Ele promoveu também o aumento da cassação de parlamentares e, além disso, ele permitia a intervenção do governo federal nos estados. E foi por meio dele que houve a decretação do estado de sítio no país. Mas você sabe o que é um estado de sítio? É um período que o presidente pode tomar medidas sem passar pelos outros poderes. É decretado um momento de emergência no país e, com esse poder, ele suspendeu as garantias e os direitos assegurados pela Constituição. E ele também decretou o bipartidarismo. E foram instaurados os 2 principais partidos políticos do país. A Arena, que era a favor do regime, e o MDB, que era contra o regime. No entanto, como vimos, muitos políticos tinham sido cassados ou foram exiliados, restando apenas aqueles que não representavam um grande perigo ao governo e aos seus propósitos. E, portanto, a criação do MDB foi uma forma de o governo diminuir as pressões feitas por parte da sociedade que estava descontente com o endurecimento do regime, para consolidar o desmonte da estrutura política e democrática do país. Foi decretado o AI-3. Então vamos falar sobre ele. Não tem discussão, não. Essa medida tornava as eleições para governador indiretas.
o que causou grande satisfação por parte da população e dos governadores eleitos em 1965, já que os direitos políticos e civis estavam sendo reduzidos em ritmo acelerado. O governo de Castelo Branco também foi responsável pela criação do dispositivo de controle e perseguição àqueles que eram considerados opositores ao regime. Em 1964 foi instituído o Serviço Nacional de Informações pelo general Golbery do Couto e Silva, um dos mais importantes e articulados militares daquela época. Esse órgão tinha a função de ser uma espécie de serviço de inteligência e coleta de informações, organizado por uma rede de espionagem, e ele funcionava da seguinte forma: os agentes se infiltravam nos mais diversos setores da sociedade civil para reunir informações sobre os líderes de manifestações de oposição e de organizações sindicais. Atenção, agente, estou infiltrado aqui na manifestação. Câmbio. Com licença, quem é o líder aqui da manifestação? Sou eu mesmo, mas por que a pergunta? Atenção, agente, estou aqui com o líder. Não acredito, você é espião do SNI. O que conseguiu extrair eram repassados para outros órgãos de repressão, como delegacias e quartéis. Os materiais que os espiões do SNI produziram e arquivaram foram mantidos em sigilo por anos. Só em 2005, com investigações da Comissão Nacional da Verdade, que esse material veio a público. E no final do mandato de Castelo Branco, criou-se a Lei da Segurança Nacional, que servia como fundamentação jurídica para as prisões políticas ocorridas durante a ditadura. A criação desses aparatos repressivos pelo Estado demonstrava o quanto o governo federal se importava em prolongar o domínio político do país e acabar com a liberdade daqueles que eram contra o regime. A repressão iria ganhar mais vigor durante os governos de Arthur da Costa e Silva e Emílio Médici. Para legitimar definidamente a ditadura, em 1967 foi outorgada uma nova Constituição Federal e a sua votação foi imposta pelos deputados federais pelo AI4. Então vamos falar sobre ele. A minha gente hoje anda falando de lá. Por meio da nova carta, aumentou-se ainda mais o controle do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário, criando assim uma hierarquia constitucional centralizada. No campo da economia, Castelo Branco criou bases financeiras para impulsionar o modelo desenvolvimentista por meio da criação do Plano de Ação Econômica do Governo, que visava principalmente o controle dos gastos públicos, conter os gastos públicos e a reorganização da economia. O presidente também limitou as ações dos sindicatos trabalhistas pela lei de greve e também fundou o Banco Central de Habitação e o FGTS, que servia para auxiliar trabalhadores demitidos sem justa causa. Outra importante fundação foi o Banco Central do Brasil, que serviu para centralizar a economia do país. Ele também ordenou a criação de várias empresas estatais, como a Embraer e o Estatuto da Terra, que regulamentava o uso, a ocupação e as relações de terra no Brasil, com o intuito de conter os movimentos sociais que queriam a reforma agrária. Além disso, ele criou programas de incentivo ao investimento estrangeiro e o incentivo às exportações, por meio da desvalorização da moeda nacional. Assim, os interesses do capital externo, principalmente dos Estados Unidos, foram priorizados. E o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Juraci Magalhães, chegou a proferir a seguinte frase: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. A política adotada pelo presidente e seus ministros, ao mesmo tempo que fortalecia o capital externo, promovia situações muito duras para a população pobre do país. Em nome da estabilização e do controle da inflação,
foram instituídos o ajuste salarial, o controle de gastos e o aumento de impostos. Imediatamente essas medidas surtiram efeito e resultaram no recuo da inflação. Em 1964, com a chegada dos militares ao poder, a inflação estava em 94%. Já em 1965, a inflação caiu para 35% e continua assim nos próximos anos. Apesar de ser elevada, já estava bem mais controlada. No fim do mandato de Castelo Branco, haviam duas ordens políticas dentro do exército: a linha dura e a linha moderada. A linha dura defendia a continuidade dos militares no poder por tempo indeterminado e o endurecimento do combate aos comunistas. Já a linha moderada defendia a volta da democracia. Em 1967, Castelo Branco, que era o representante da linha moderada, foi substituído pelo general Costa e Silva, que era da linha dura, o que representou uma ampliação no autoritarismo do país. A partir de então, a violência e a repressão aos opositores do regime foram altamente intensificadas, o que deu início ao período que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Então espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês. Muito obrigado e até a próxima!